quinta, mas a gente vai apresentar o novo horário, que quinta-feira eu dou metalurgia física no primeiro horário, né? Uhum. Essa disciplina vai passar para a segunda. Tá. Tá? E na quinta, no primeiro horário, vai ser do professor Cássio. Mas a segunda não vai mudar, não. Vai continuar sendo ensaios não destrutivos. Mas essa primeira aí a gente vai fazer a troca aí. Só para dar uma aliviada, para se dizer assim. Bom, então a gente entra aqui hoje na aula 3 de metalografia. Olha que legal, né? A gente está vendo aí um ponto triplo, tá? Uma mistura de ácido acético com água. Pessoal, o que é ponto triplo? Calma que a gente vai entender o que é isso aí, tá? Parece que estoura, né? Parece que é um líquido aí, ele transforma ali, de repente, dá uma velocidade incrível. A gente vai ver. Professor, eu estava dando uma olhada aqui no AVO aqui. Essa matéria aí, ela é pequena mesmo? Parece que tem poucas aulas dela lá. É porque uma vez por semana, né? A maior delas é ensaios não destrutivos, que são 2. Então, normalmente, ensaio de etanol vai entrar para aula 6, né? Sei lá, alguma coisa assim. E essa é pequena, porque é só uma vez por semana. Então, a gente está na terceira semana dela aí. Professor, hoje teve alguns aulas que não estavam com o seu link da aula, não, só estava com o material. Essa aula agora. Não é possível. Essa aula de metalografia. Será que eu errei alguma coisa? No meu AVA, por exemplo, só está o material. Não tava No meu AVA também. Não estava aula gravada, não? A gente está entrando com o link da primeira aula. Não, mas é isso, eu não vou mudar o link, não. Essa foi a pergunta que eu fiz no início da aula. Se tem necessidade de eu colocar o link que é um só, não vou mudar ele, tá? Não vai ser um link para cada aula, e sim um link único até o final do semestre. Foi isso que naquela reunião eu pedi a autorização do Carlos, ele autorizou. Então eu falei, eu pego um link, eu coloco ele até 16 de dezembro na agenda e acabou, não preciso de ficar criando o link no Google toda vez. Professor, mas o senhor já fazia isso antigamente, por que você não fez a mesma coisa agora? Nas aulas de Química e Física, o senhor já tinha feito isso. Deixa eu... Que, Raul? Isso. Raul, um dia eu vou te contar, né? Deixa eu depois. Deixa eu para lá. Essa pergunta aí eu não posso responder no momento, né? Eu vou ficar curioso. Que é isso? Por que não? Tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Me fala, professor, forças maiores? Forças maiores, né? Então, hoje a gente começa a ver diagrama de fases, tá? E a gente vai entender que é importante a previsão de fases nos materiais, tá? E aí, quando a gente fala de fase inicialmente, é aquela fase que a gente já conhece, que é o sólido, o líquido e o gasoso, tá? A característica de fases é importante. A gente vai ver que uma coisa é a gente estudar um resfriamento lento do aço, outra coisa é um resfriamento mais rápido, tá? Um aquecimento rápido, um resfriamento rápido. A velocidade de resfriamento e a característica como ele é realizado altera também propriedades dos materiais. Então, olha só, a gente já tinha comentado algumas aulas atrás que a adição de percentual de elementos químicos, por exemplo, né, a variação de carbono no ferro mudava a propriedade. Então, não é só isso. O resfriamento, a velocidade de resfriamento, chamada de taxa de resfriamento, também influencia. Então, é um item a mais aí para a mudança de propriedade no aço. E aí a gente tem o diagrama de fase ferro-carbono, tradicional, não coloquei aí, mas tem também o TTT, tem o temperatura e transformação, esse a gente vai ver na metalurgia, a gente não vê ele aqui, e tem o diagrama TRC, transformação com resfriamento contínuo. A gente também, né, a primeira chamada de isotérmica,
e a segunda ali um resfriamento contínuo, a gente vai ver na metalurgia. A gente não vê isso aqui na metalografia. Embora tenha uma influência muito grande, tá? Mas como a gente vai ver no local, eu acho que não precisa de ficar batendo bola nas duas áreas, tá? E aí, o que é o diagrama de fase? É a representação de sistema de ligas com estados físicos e constituintes conhecidos em função da composição, temperatura e, normalmente, pressão atmosférica. Detalhe, né? No caso do aço, que a gente estuda, né, que é uma grande parte do interesse nosso aqui, essa pressão atmosférica não influencia, porque não há uma grande variação de pressão, né? Se você fizer ali um tratamento térmico ou fusão numa altura, né? Por quê, gente? O que eu estou falando de pressão atmosférica? Vamos lá, né? Senão vai ficar muito confuso para vocês aí. Está aqui uma montanha e aqui está o mar, né? Ok? Vou colocar uma cor amarela aqui, né? Aqui está o mar. Essa pressão aqui é a pressão do nível do mar, que é normalmente utilizada, por exemplo, no sistema internacional, tá? Pressão atmosférica. Agora, à medida que você escala a montanha, né, você chega aqui no topo dela, vou desenhar um carinha aqui em cima, aqui, ó. A pressão não é a mesma, a pressão é menor, certo? A gente percebe isso em aspectos diferentes, né? Futebol, né? A gente gosta, né? Tem jeito. O camarada vai jogar lá nas altitudes, ele tem problema de ar, né? Tem aquele problema de respiração, por quê? Porque a pressão é menor, acaba que, né, a concentração de ar ali, não sei nem se eu estou falando muito correto, mas tudo em função de pressão, tá? Só que se ele fundir, né, aqui no topo da montanha um aço, né, e aqui no mar, não há grande diferença em relação à pressão de atmosfera. Então, ela é jogada fora do sistema, tá? A gente vai até ver ali um detalhe, né, de um ponto triplo, que é considerado a pressão. A pressão tem influência em determinadas substâncias, mas não é o caso do aço, então a gente deixa ele fora. Ainda bem, porque senão o diagrama de fase já é um pouquinho chato. Vocês vão ver aí na frente que ele é um pouco chato. Se coloca a pressão, né, mas como mais uma variável, e aí ficaria um pouquinho mais chato ainda, tá? Mas nós vamos conseguir vencer. Não fiquem tensos em relação a isso, não. A gente vai, de uma forma aí, até ficar claro para todo mundo. Então, a gente considera que o diagrama de equilíbrio tem uma pressão constante, por quê? A gente sabe que existe variação de pressão, mas a gente sabe que não tem influência, então a gente esquece, isola essa variável. E o segundo diagrama de fase do aço, ferro, carbono, é a variação lenta da temperatura. É como se aquecesse o aço, né? Como se você pegasse o aço lá como forma líquida na fundição, e esperasse ele fosse resfriando bem lentamente, tá? Eu sei que no início aí, vocês devem estar com 555 interrogações na cabeça, né? Mas espera um pouquinho aí, que daqui a pouco, com as 3 aulas, fica fácil de entender. Então, vamos pensar o primeiro caso aqui, né? Estão enxergando aí as 3 fases da água? Sim. Ok? Olha que legal. Então, neste caso aqui, a gente tem um ponto, a variação não só de pressão, como de temperatura, tá? Então, nesse caso, está sendo considerado isso, a pressão e a temperatura. Mas antes disso, quando a gente tem aqui, eu vou chamar de 1, o que é esse 1 aqui, né? Isso aqui é água, o que é esse 1 aqui? É água em estado sólido. É a água, é o gelo, tá? E, considerando, né, no nível do mar, gente, a definição de temperatura, por exemplo, em graus Celsius, foi considerado o seguinte, você vê como é que a pressão tem influência, né? Vamos considerar na pressão, né, do mar, nível do mar, em que, quando a gente pegar a água e ela começar a transformar aquele estado líquido para sólido, a gente vai chamar de 0 graus. Então, a ciência definiu isso, tá? Foi a ciência, foi uma coisa que a ciência criou. Ela falou, olha,
Vamos pegar a água é um sistema, é um processo universal. Quando ela estiver a 0 graus, que ela estiver, aliás, né, não tinha número, tá? Quando ela passar de líquido para sólido, a gente vai começar a respirar. Opa, passou do líquido para sólido. Vamos chamar isso de 0 graus. Tá? E agora, o inverso, né? Quando a água passar do estado líquido para gasoso, o que aconteceu com a chaleira aqui, né? Então, colocou um termômetro ali, começou a aquecer a água na chaleira ali, aquecer. Quando começou a virar vapor, chegou, opa! Está passando do estado líquido para o estado gasoso. A gente vai chamar isso de 100 graus. Ficou claro, gente? Ficou confuso? Como é que é? Dá um replay. Pode ser que não ficou muito bom. Eu achei meio confuso, professor, mas dá para entender mais para frente. Professor, tem como o senhor explicar de novo? É melhor, esse caso aqui é melhor explicar de novo. Então, vamos lá. Cara, o cientista pegou a água, ok? Pegou a água no nível do mar. Ele estava lá no mar, estava lá no Vitória, Rio de Janeiro, né? Brincando aí, mas era na Europa. Então ele chegou lá e pegou e começou a resfriar essa água, tá? Colocou um sistema de refrigeração ali, tá? Que a água começou a cair a temperatura. Então ela estava lá 17 graus, ela 16. Na verdade, né, nessa época nem tinha noção de temperatura. Ele sabe que a água estava perdendo temperatura, né? Estava perdendo energia térmica. Ou seja, a temperatura estava caindo. Uma hora essa água virou gelo. Ou seja, ela passou do estado líquido para o estado sólido. Quando aconteceu essa passagem do estado líquido para sólido, os cientistas falaram, olha, vamos chamar isso de temperatura graus Celsius 0. Ok? Então, você pega, né, você vai fazer ali né, sei lá, estou precisando de uns cubos de gelo, né? Você pega a forminha, coloca a água e coloca na geladeira. Ok? E aí, você está ali tenso, né, ansioso, toda hora você vai olhar. Coloca o dedo lá e tal. A hora que você viu que ficou, né, começou a congelar, qual que é a temperatura que aquela água está? 0. Ok? Tem até a casquinha por cima, né? A água tem essa característica, não é isso? Ela tem uma casca por cima, mas no fundo dela ainda está líquido. Olha que interessante. Depois eu comento a respeito disso, né? Como é que Deus é perfeito. Mas deixa essa parte de lado. Vamos pensar o seguinte. Começou a dar aquela casquinha, ou seja, ela está virando líquido para sólido. Tá? Isso é chamado na física de solidificação. Eles falaram, olha, quando estiver acontecendo isso, a gente vai colocar a temperatura, chamar essa temperatura de número 0 graus Celsius. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Você está falando do líquido para o sólido, né, professor? 0 grau. Isso, a água estava 16, né? Vamos pegar aqui, 25. É claro que aí, nesse caso aqui, a pressão não é a mesma do mar, né? Tem que tomar cuidado, mas tudo bem. Né? O mar chegou aqui em Minas. E aí a água, ela estava 25, colocou dentro da geladeira, foi caindo. Quando você colocou dentro lá, opa, começou a virar gelo. Ou seja, ela passou do estado líquido, está começando a passar do estado líquido para o sólido. Qual que é o número que a gente vai dar para ela quando estiver acontecendo isso? 0. Ok? Beleza. E aí, então, definiu 0. Agora, vamos definir outro número. E aí, agora pegou um fogo, colocou água dentro de uma chaleira, começou a aquecer. Nesse caso, a temperatura foi subindo. 100 graus, né? Isso. Quando ela começou a transformar de líquido para gasoso, e é aqui, ó, o 2 aqui é o líquido e o 3 é gasoso, ou seja, começou a transformar estado líquido para gasoso, é isso? Vaporização. Aí eles falaram, olha, quando estiver passando do líquido para gasoso, a gente vai chamar de 100. Isso é um conceito
do homem, tá? Ele pegou uma substância... Eu lembro na escola, professor, eles falavam que o ponto de ebulição da água era 100 graus, né? Ebulição, obrigado, essa é a palavra mais correta, né? Ebulição, 100 graus. Mas é um conceito que a ciência definiu. Líquido para sólido. Opa, tá naquela passagem de líquido para sólido. 0. Ok? Ah, não. Agora de líquido para gasoso. 100. E fizeram a escala de 1 em 1 aqui, ó. Depois eles fizeram a escala de 1 em 1. E aí tem de 1 até 100. 1 grau, 2, 3. É claro que aí depende do equipamento. Tem equipamento que ele vai mais preciso, tem equipamento que é menos preciso do que isso. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então, a primeira coisa que é importante, né, é relembrar isso, tá? De onde que vem o 0, de onde que vem 100. É uma definição puramente humana. Pegou um líquido, esse líquido era água, poderia ser outra, tá? Mas a água é uma referência para a medida de graus Celsius. Tudo bem? Tem o sistema inglês também, não vou explicar agora, senão sai fumaça aí. Vai falar, não, isso aí ferrou, tem que é o Fahrenheit, mas deixa o Fahrenheit lá quietinho, lá depois pode ser que a gente entre nele aí, né? Mas agora, por enquanto, eu queria que vocês entendessem essa característica do grau Celsius. E aí, olha que legal, o que acontece aqui? Vamos pegar, aí eles fizeram o seguinte, né? Aí os cientistas começaram a estudar, fizeram isso aqui primeiro, aí eles viram que a pressão também influencia. Falaram, opa, peraí, então a pressão influencia? Influencia. Então, vou pegar aqui como exemplo, só para vocês entenderem. Gente, antes de pegar esse gráfico lindo aqui do ponto triplo da água, né, que não é nada fácil de digerir, posso apagar essa questão do 0 e 100 aqui, ficou claro para todo mundo? Dá um ok. Que tá ok, professor. Beleza? Ok. Vou apagar. Foi. Então, fechou aqui. Entendemos esse conceito aqui inicial de sólido, líquido e gasoso. Tá? E uma coisa interessante, é claro que nem todo... claro, cada material tem ali seu ponto de fusão e ponto de ebulição, de vaporização diferente. Por exemplo, vou pegar o ferro. Qual que é a temperatura de fusão da água? Qual que é? 0? Pô, acabamos de estudar, né? Por que eu sei que a temperatura de fusão da água, ou seja, passar do estado sólido para o líquido, certo? Então, se eu peguei o gelo, coloquei aqui em cima da mesa, a temperatura no ambiente está maior que 0, ela começa a derreter. Ou seja, o ponto de fusão da água, passar do estado sólido do gelo para a água é 0. Do ferro, do aço, desculpa, né? O ferro não pode, professor. Do aço, vamos colocar aqui 1534. É claro que depende da solubilidade dele, a gente vai ver isso, mas o aço ele está sólido até essa temperatura aqui, ó. 1400, 1500 graus. Alumínio, 600. Então, né, vou colocar 660 aqui. Também depende ali de qual que é o percentual, né? O alumínio costuma não ser uma liga pura de alumínio. Então, à medida que vai misturando substâncias, esse ponto vai alterando. Então, vou colocar ali 660 do alumínio, 1534 do aço, titânio, 3.150. Então, para cada material tem seu ponto de fusão. Galho, olha que legal o galho, né? O galho é 25. O galho é até interessante, né? Olha que legal, o galho é até interessante. Se tiver um dia frio, por exemplo, você tem você pega um pouquinho de galho, tiver um pouco frio, né? Tá 17, 18, 19 graus ali, ele tá sólido. Você coloca ele na sua mão e começa a derreter na sua mão. Tá? Então, tem materiais com ponto de fusão diferentes. Então, a energia que é gasta para fundir um aço é elevada, 1534. O alumínio, é um pouco menor. Bacana? Isso aí define o valor também, professor? Igual você for com o titânio lá, 3.150 graus. Uhum. Vai ser um material mais caro?
Não é só por isso, né? O titânio, ele tem outras características, por exemplo, como o processo como ele é fabricado, isso influencia bastante, também a dureza, né? Ele tem uma dureza mais elevada também, tá? É mais raro. Então, tudo isso tem aí a influência no preço dele final, tá? Seu desenvolvimento ali. Mas é interessante, né? Parece que uma coisa vai puxando a outra. Bom, e aí, olha que interessante, né? Aqui, ó, vamos pegar esse ponto P aqui, né? Olha só. Esse ponto P aqui, colocar... Professor, só falou a dureza do titânio, ele é mais resistente do que o aço normal, não é? Do que o ferro normal? Então essas armas de fogo é feita de titânio por causa dessa resistência dele, né? Nossa, você me apertou, viu? Quem que me perguntou? É o Ivan. Porque se você olhar essas armas, elas são feitas de titânio. Pode ser por causa da resistência, né? Não só a resistência à temperatura ambiente, como a resistência ao desgaste, por exemplo, a temperaturas elevadas. Tá? Mas é meio que aí uma intuição do professor, tá? Realmente não sei muito de arma, não. Eu não sei, tá? Eu não tive esse estudo. Mas tende a ser isso aí mesmo. Por quê, né? Quando você pega... E aí a gente vai ver isso daqui a pouco, Ivan, um pouquinho para frente, a influência dos elementos de liga. Olha que legal, o titânio realmente é uma liga que aumenta a dureza, né? Quando você coloca, por exemplo, mistura no aço, não só aumenta a resistência ao desgaste, mas também a resistência mecânica à temperatura. Eu acredito que seja os dois. Ok? Tranquilo, professor. Mas, né? Então, vamos pensar o seguinte, olha que legal. A água, ela está, né, em estado líquido aqui, ó. Vamos colocar 5 graus. Vou colocar 10 graus aqui, ó. Tá? Então, por que eu coloquei 0 graus aqui? Vou colocar menos 10 aqui, ó. Só para vocês entenderem. Olha que interessante ali. Então, o que acontece no processo aqui, em si? Mudar a cor da tinta. Então, ó, a água vapor a 10 graus Celsius, mas numa temperatura, numa pressão X. Ó. À medida que a pressão vai aumentando, apesar dela estar na temperatura de 10 graus, olha só, se a pressão aumentar, ela vai virar líquido. Ó. Então, 10 graus aqui, eu errei, né? Eu acho que não ficou bom, não. Vamos colocar 100 aqui, 150. 10 aqui não ficou muito legal, não. Vou colocar 150 aqui, tá? Vamos colocar 150 graus. Ok? Porque normalmente, né, acima de 100 é que a água entra em processo de ebulição. Ok? Então, aqui, ó. Então, na temperatura, numa determinada pressão, a água está como vapor. Mas se você pega ali a característica da água e vai aumentando a pressão dela, mesmo ela estando a 150, ela vira um líquido. Ok? Se a gente pegar um pouquinho para cá, ó, um pouquinho para cá, ela vira vapor. Se eu mantenho a temperatura, mas eu aumento a pressão dentro dela, ela vira líquido. E se eu aumento a pressão mais ainda, ela vira um sólido. Então, a pressão, ela tem essa influência dentro, né, de substâncias, por exemplo, como a água. Então, se você aumenta muito a pressão, apesar de, na temperatura ambiente, ela estaria como vapor, se aumentou a pressão, ela vira líquido, se você aumentar mais a pressão ainda, ela vira um sólido. Ok? Estranho, né, professor? O senhor repete só mais uma vez, só. Sim, sem problema. Eu estou querendo dizer o seguinte. Eu peguei esse ponto aqui, ó, de 150. Ok?
Lembra que a gente comentou que a gente pegou na temperatura, na pressão da altitude do mar, que é 1 atmosfera, quando a água ferveu, ela passou de estado líquido para gasoso, não falou que ele estava a 100? Sim. Ok? Ok. Perfeito? Então, o que acontece? Se eu pego a água a 150, na temperatura aqui do mar, o que está acontecendo? A água está como o quê? Como um gás, vapor. Perfeito? Está como vapor. Tá joia? Só que eu pego esse vapor, coloco dentro de um recipiente, que é um cilindro, e vou empurrando ele e vou aumentando a pressão. Vou aumentando a pressão, vou aumentando a pressão, vou aumentando a pressão. Chega num determinado momento que... faz de conta que essa linha continua aqui. Ó. Chega num determinado momento, mesmo ela estando sempre a 150 graus, ela vira líquido. Uma coisa é ela estar a vapor na altitude do mar. Outra coisa é eu empurrar ela através do cilindro. Isso aqui, ó. Cilindro isso aqui, tá, gente? Ó. Coloquei ela dentro do cilindro aqui, ó. Pistãozinho mesmo. Coloquei de carro, né? Uma seringa. Vamos pensar uma seringa ali bem resistente. Então o vapor está aqui, ó. E eu estou empurrando eu tenho equipamento que vai empurrando esse cilindro aqui contra esse gás. Ou seja, à medida que eu vou empurrando, vai aumentando a pressão ali dentro. Vai aumentando, a pressão vai aumentando, ela deixa de ser vapor e vira um líquido. Vira um líquido. Virou um líquido aqui, ó. Mas você está falando desse processo mecânico, né, professor? Esse aí. A temperatura não variou, ela está a 150. Está um vapor ali a 150. Você colocou ela dentro de um cilindro, uma seringa, tá? Estou dando um exemplo, uma seringa, e empurrou a seringa. Quando você empurra a seringa, o que está acontecendo com a pressão ali dentro? Ela está aumentando. Você vai empurrando e a pressão vai aumentando, a temperatura permanece a 150, a temperatura da água permanece a 150, mas a pressão está aumentando. Quando passou dessa linha roxa aqui, ó, chegou na pressão X, aqui, ó, fiz uma linha de pressão aqui, ó. Abaixo dessa linha roxa, que é o número 2, é vapor. A pressão subiu, mas a temperatura continua a 150, virou líquido. Ah, tá. Tá? Ok? Você continua pressionando a seringa, né? Nem é você mais, tem que ser um equipamento. Ok? Não tem força para isso. Ó, vai subindo, só um minutinho. Vai subindo, ultrapassei o ponto 1. Vira gelo, vira sólido, vira gelo. Ou seja, ela está a 150 graus, mas a pressão está tão elevada, né, que na temperatura 150 é vapor, mas a pressão elevadíssima, né, teria que ser uma seringa ali, um material mais resistente que o titânio, mas faz de quanto que existe, tá? É mais resistente e a pressão está tão elevada que, apesar da água estar a 150 graus, que na temperatura ambiente é vapor, ela virou um sólido. Pode perguntar. Um exemplo disso que o senhor está falando é aquele cilindro de aquecedor solar, né? Porque eles passam pelas placas de vidro, né? A água passa pela placa de vidro e volta para o cilindro. Ela já volta nesse estado aí, ó, já muito quente, né? E com o vapor que vai dando lá dentro, ele vai descendo na tubulação para dentro da casa da gente. Ali, ó, a temperatura, ela não é tão elevada, né? A temperatura do aquecedor. Ah, professor, uma vez nós estávamos fazendo uma manutenção no cilindro, né? Ele estava tão quente que o aço ele chega a repuxar de tão quente que fica lá dentro. É muito calor, viu? O aço chega a ficar repuxado. Ô, professor. Eu não sei qual que é o sistema, mas assim, como a temperatura do material é até uma temperatura interessante, tá? Mas eu não sei se chega, por exemplo, ele chega a vapor? Chega a transformar em vapor? Daí dá um vapor, porque ele tem que ter uma válvula, né? Uma válvula de pressão, porque vai dando muita... Eles falam bar, né? Ah, tá. Você fala a pressão aumenta e aí precisa de aliviar para lubrificar o sistema.
E de acordo com que a água vai fervendo lá dentro, ela vai sacudindo, né? Ela vai dando ar, aí ela tem uma válvula dessa. Aí Aumenta a pressão. Isso, aí quanto mais ela esquenta, mais ela vai dando vapor. Aí esse vapor dela que faz a água descer a tubulação, né? Para abastecer as torneiras, essas coisas. A pressão força ela a descer. Ô, professor, então, independente da temperatura que está ali, quanto maior a pressão ali, ele muda o estado? Isso. É isso aí. Pode ver que essa linha que eu fiz, essa linha, né, essa linha de raciocínio, eu coloquei ela sempre na temperatura de 150. Mas ela alcançou os 3 estados, por quê? Porque tem a pressão aumentou. Isso, pressão com valores diferentes. É que nem você pega o botijão de gás. O botijão de gás, ele queima o gás ali, mas quando você pega ele, você balança ele, parece que ele tá cheio de água, né? Tem uma parte líquida. A ideia é muito boa esse exemplo, né? Eu nem sei, eu poderia até nem lembrei de colocar esse exemplo aí, mas depois a gente pode pesquisar qual que é a pressão ali dentro. E normalmente gases como o gás metano, o oxigênio, né? Eles realmente, quando eles estão ali, uma parte dele fica líquida, exatamente por causa desse ponto aqui chamado de ponto de temperatura e pressão, tá? E o volume normalmente entra no sistema também, né? Mas o volume não foi muito considerado. Mas é isso aí. Excelente. Professor. Oi? Compressor entra nessa também? Compressor, né? O compressor também, ele não só tem a questão da pressão e a mudança de temperatura, que faz com que, por exemplo, aumenta aí a quantidade de líquido, né? Esse processo de condensação, aí você tem que colocar um dreno, tá? Sim, tem aí as suas características, né? Você está colocando ali um ar, no caso aí nem é água, é ar, né? E aí a temperatura, ela varia e a pressão varia, facilita também a criação de líquido, aí você tem que ficar drenando para não ficar danificando o seu sistema ali e atrapalhar também, né? E líquido para os equipamentos que aumenta a oxidação, beleza. São exemplos interessantes, estudados em termodinâmica. Muito bom. Porque lá no serviço, professor, o que tem? A gente tem um compressor de ar lá, né? Grande. Aí tem todo dia o pessoal do corte, da máquina de corte, né? O menino vai lá e abre um registro. Aí tem registro que saiu e tira um pouco de pressão, né? De ar comprimido que tem lá dentro, né? Abre o registro, fecha um pouquinho. Abre o registro um pouquinho e fecha. Então é um encanamento que vai lá no fundo da empresa lá. Abre ele, fecha, mas ele já sai tipo quase o vapor mesmo. Você vê o vapor saindo tipo quase líquido, entendeu? Uhum. Todos os 3 exemplos, o do Ivan também, pelo aquecedor solar, tá, Ivan? Também tem essa influência, tá? Só que como o aquecedor não tem tanto conhecimento, mas com certeza ele está envolvido aí também nesse chamado aí, nessa característica de temperatura e pressão da água. Bom, uma coisa interessante aqui é esse ponto P. Olha que legal. Queria chamar a atenção aqui, chamar de ponto triplo. Por que triplo, gente? Olha só, a água, quando ela chega nesse ponto, né, a água, seja ela líquida ou vapor, o que acontece? Olha que legal. Se cair um pouquinho a temperatura e cair um pouco a pressão em relação a esse P, ela vira vapor. Se aumentar um pouquinho a temperatura e a pressão, nesse ponto aqui, ó, ela vira líquido. E se aumentar um pouquinho a pressão e cair um pouco a temperatura, ela vira sólido. Ou seja, olha que interessante, ela está num ponto ali que qualquer das constantes de pressão e temperatura se variar, uma hora para virar vapor, passa um pouquinho, aumenta a temperatura e aumenta a pressão, ela vira líquido, a temperatura cai e aumenta a pressão, ela vira sólido. E é esse exemplo que o professor mostrou aqui no início. Olha lá. Ok, não é água, né? Olha lá. De repente, né? Congela tudo instantaneamente. Ó. Por quê? Mudou pressão e temperatura. Vocês estão enxergando essa animação aí?
Sim. Olha só, então um pouquinho que variar a pressão, a temperatura ali no gráfico, ele vira vapor, ele vira líquido, ele vira sólido, quase que instantâneo. Isso é chamado de ponto triplo de uma substância. Aí, esse pontinho P aí do gráfico. Pessoal, caramba, né? Esse gráfico aqui, ele é chatinho. Espero que vocês tenham aí compreendido pelo menos um pouco dele aí também. Gráfico é o que pouco, né? Vamos falar. Professor, eu não sei se tem a ver nessa explicação que o senhor está fazendo. Uma vez eu vi no programa do Discovery Kids, aquele Largados e Pelados, né? Uhum. Eles fizeram, assim, igual o senhor explicou nós, eles colocaram uma panela assim por cima do fogo, né? Mais alto do que o fogo. Aí o calor ferveu a água. Eles foram e colocaram uma sacola, né? Mas esse foi um processo de filtração, né? Eles foram e colocaram um plástico assim por cima, né? Do vapor. Aí o vapor passava por cima desse plástico e ia pingando. Aí esse vapor virava água purificada para eles. Tem a ver nessa explicação também? Vocês faziam para tirar o sal da água, né? Você viu também, Luciano? Esse eu já vi. Pega água do mar, né? Porque pega água salgada ali para consumo. Isso aí, pega só o vapor dela. E isso aumentar a temperatura. Aí na hora que ela evapora, ele fica no plástico e fica água normal. Isso, eles pegam e no plástico mesmo, aí pega e passa assim, e vai pingando dentro do plástico, eles pegam e consomem aquela água normal. É o quê? Como se fizesse isso aqui, ó, pegasse a água, não é isso? Aquecesse ela, subiam os vapores, você colocava alguma coisa, um anteparo assim, ele batia aqui e depois pingava fora? Isso, aí debaixo dessa panela que o senhor fez, onde é que parece que sólido, eles fizeram uma fogueira, né? Uhum. Aí nessa fogueira eles esquentavam essa água, aí o vapor batia nessa sacola e ia pingando dentro de um plástico, uma sacola, um algo qualquer, entendeu? Aí a água passava purificada. Ok, isso mesmo. Por quê? Porque aí a variação ali, né, a transformação do vapor era feita primeiramente pelo líquido água e não pela mistura salina, né? A mistura salina ficava mais embaixo aqui e acontecia primeiro a vaporização da água aí, uma espécie de limpeza, né? Eu não sei. Só que ela não fica bem colada no fogo, eles colocam mais alto, né? Mais alto, uma gravidade, isso. Isso. Aqui é um exemplo, mas ficava maior aqui, né? Subia isso aqui, ele condensava novamente, né? Ou seja, quando chegava aqui, ele encontrava um material com temperatura menor, então aqui ele virou vapor, ou seja, aqui chegou a 100. Quando ele chega lá aqui em cima, o plástico ele está abaixo de 100 graus, né? Ok? Aliás, à medida que ele ia subindo, já ia começar a cair a temperatura. Quando chega aqui, ele está abaixo de 100, ele passa de vapor para líquido, né? Gasoso para líquido de novo e cai aqui. Bacana. Agora, a água, a mistura salina, ela tem temperatura de fusão maior do que a água. Então, por isso que o vapor de água começa a subir, mas o sal aqui ainda não. Bacana, isso aí. Processo físico aí. Bacana, professor. É numa hora dessa aí que o cara fala assim, onde é que essa química, essa física vai entrar na minha vida? Aí lá o cara no meio do mar. É isso aí. É um programa que ensina muito, viu, professor? Sim. Bacana, muito bom. Olha que interessante, o ponto triplo da água ocorre quando a mesma está a temperatura de 0,01 graus Celsius, ou seja, está ali quase virando gelo, só que a pressão é muito elevada, 611,73 Pascal, que seria aí, se não me engano, 6 atmosferas. Então, a pressão é elevada, mas é exatamente esse pontinho P aqui que o professor comentou, que, né, se a temperatura está 0,01, se ela sobe ali 0,05, por exemplo, e a pressão mantém constante, então ela está indo nessa direção, né? Ela vira vapor. Aí se a pressão sobe também um pouquinho, né? Sobe ali para 700, ela já vira líquido. Mas se a temperatura cai um pouquinho abaixo de 0,1,
já vira sólido. Então, é uma coisa meio que louca, ali, um pouquinho de variação de pressão e temperatura, né? É quase que um processo aleatório, né? Caiu um pouquinho, você não sabe o que, virou sólido. Aumentou um pouquinho, virou líquido. Aumentou um pouquinho, vira vapor. É uma coisa bem interessante aí, chamada de ponto triplo, ou tríplice, né? Ponto tríplice da água, tá? Para o aço, é o que eu falei. Para o aço, essa constante de pressão aqui sai, tá? Não influencia. Para o aço, a gente não vai ver isso. Mas a gente vai ver temperatura e solubilidade. Solubilidade, professor? Solubilidade. Deixa eu ver se tem solubilidade. Tem, daqui a pouco a gente vai falar disso. O que é solubilidade, né? Inclusive, tem um processo chamado de limite de solubilidade. Adiantei, daqui a pouco eu volto. Você pode fazer uma experiência na água, coloca pouco, tá? Coloca um pouquinho de água no copo, coloca sal. Coloquei um pouquinho de água. Coloquei um pouquinho de sal ali. Isso, vou misturando. Vai tomando, né, pessoal? Ver se está bem salgado. Não precisa de tomar, não. Aí você coloca mais um pouco de sal, vai misturando. Vai colocar um pouquinho de sal, vai misturando. Então, olha o que acontece do A para o B. Ó, quantidade de sal ou açúcar. E chega um ponto que, por mais que você coloque sal e açúcar, uma quantidade não mistura mais. Se você começar a adicionar mais açúcar aqui, esse pozinho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ou seja, ele chegou no limite de solubilidade. Ou seja, não adianta adicionar mais açúcar, não adianta adicionar outra substância, sal, o que for, porque ele chegou no limite, dali para frente não mistura mais. É chamada até de mistura homogênea, né? O A e B aqui são misturas homogêneas, e o C aqui, ó, já tem homogênea e heterogênea. Heterogênea é aquela que não mistura mais, não tem jeito. Enfia açúcar ali dentro, mas não mistura mais. Chegou no limite de solubilidade. Eu gosto desse exemplo muito simples do sal e da água, porque quando a gente chega na adição de ferro e carbono, acontece a mesma coisa. Você vai adicionando o carbono no ferro, chega um momento que não adianta ficar adicionando, ele não vai misturar, né? Não vai acontecer mais aquela homogeneização do carbono ao ferro, ok? Tranquilo isso aí também? São conceitos. Isso acontece muito quem vai fazer café, né, professor? Vai só colocando açúcar, colocando, na hora que acaba lá no final da leiteira, lá tem quase 1 quilo de açúcar. Nossa, mãe, não aguenta nem tomar, né? Chegar no limite de solubilidade do açúcar, o cara não aguenta tomar. Fica muito doce, né? Bacana? O conceito aí é pesado, tá, gente? O diagrama de fase não é um pouco pesado, mas nós vamos daqui a pouco, né? Acho que hoje a gente não consegue, mas eu vou, nas próximas semanas, se não for semana que vem, na outra, eu vou dar um exercício, eu queria até que vocês fizessem a impressão desse exercício, tá? Porque a gente vai estudar a regra da alavanca, e o ideal é você estar ali riscando mesmo, fazendo um lápis e uma régua para fazer esses cálculos aí, tá? No computador aqui não é uma boa ideia, não. É você pegar o caderno ali e o papel e fazer através dele, tá? Diagrama de fase é a representação do sistema de ligas com estados físicos e constituintes conhecido em função de composição, temperatura e pressão. Lembrando, né? Falei, gente, a pressão vai ser desconsiderada, graças a Deus. Porque só a composição e a temperatura vocês vão ver que é o pipoco do trovão. Objetivo: prever o comportamento dos metais e ligas, exemplo, transformações térmicas, que a gente viu, solidificação, fusão, tratamentos térmicos e processos de fusão do aço, e a correlação entre propriedades mecânicas e fase. Gente, olha só que interessante, tá? Quando eu pego um gráfico desse aqui, o que está acontecendo com o percentual? Olha, eu tenho o percentual de carbono. Lembra? Percentual de carbono? O que é esse percentual de carbono? Pessoal, o que é 0,4 percentual de carbono? É um aço. Qual tipo de aço que é o 0,4, hein?
0,4. É isso, professor? IC. Ah, tá apagando, não sei o que eu fiz aqui. Somente ponteiro. Visível. Esse é o 1040, né? Isso. Lembrou, professor? Lembrar, hein? 1040. Não sei o que eu fiz aqui que tá apagando. Acabou a tinta. Acabou a tinta aqui. Eita. Você tá a memória boa, hein, Luciano? Apareceu tudo. É que eu lembrei do percentual que o professor ele divide, né? Lá Isso, lembra? A ISIA, BNT, SAE? As 3 normas. Falei, olha, 1030. Lembra? 0, aço, carbono comum. E o 30, eu divido por 100, dá 0,3% de carbono adicionado ao ferro. O 0,4 é um aço 1040. Nós até comentamos, aço doce é o 0,2, porque é o 1020. Normalmente é o comercialmente mais barato vendido, que é o 0,2. Então, vamos pegar o 0,4 e vamos fazer uma correlação aqui, ó. Fiz uma reta aqui, ó, do aço 0,4, tá? E vamos pegar o 0,8, que é o aço chamado de perlítico. Nossa, nós vamos aprender esse nome aí ainda, hein? Professor, essas tabelas a gente vai ter que memorizar a época da prova? Não, bom, né? Você fala o quê? Que tabela? Esse aço aí, 1040, né? 1030, essas coisas. Deixa eu ver aqui. Não, ô Ivan, o que eu gosto mais, tá? E o que eu acho que é mais importante para vocês? Está vendo essa tabela aqui? Tá vendo? Você sabe que o 0,4 agora é o 1040 e o 0,8 é 1080. Fechou? Fechou. Essa questão do 1040 e 1080, você vai aprender a fazer exercício. Se você for fazer exercício, né, você vai ver um exercício só, um aço 1040 representa o que de carbono? Fala, meu Deus, o que é isso? Aí você vai lá na tabela, o 1080 é porque eu tenho que multiplicar por 100. Você vai gravar isso automaticamente. O resto que eu gosto é disso aqui, ó. Eu acho que o importante para vocês é a análise. É pegar um gráfico desse aqui, o que significa um aço 1040 e o que significa um aço 1080. Tá vendo o pontinho azul? Aqui, ó. Sim. Qual que tem maior dureza? O 0,4 ou o 0,8? Acho que é o 0,4, né? Tá vendo que ele está crescendo aqui, ó? Vou até marcar um pontinho aqui, ó. Onde que o 0,4 cruza com o azul aqui, ó? Certo? E o 0,8 aqui, ó. Tá vendo que o 0,8 está mais elevado? Então ele tem mais dureza do que o 0,4. Isso, o 0,8 tem dureza maior que o 0,4. É porque ele está elevando, né? Vai subindo, né? Isso. Tá? A dureza vai aumentando à medida que o teor de carbono vai aumentando. Essa análise é legal. É isso aí. Tá? Quanto mais próximo do teor de carbono, mais dureza ele tem, né, professor? Maior teor de carbono adicionado ao ferro, ele tem maior tendência a ter maior dureza. Sempre acontece isso? A gente vai ver que não. Tá? Mas se pegar os dois ali com o mesmo tratamento, ou seja, todos os dois saíram da fundição e eu medi a dureza de cada um com a temperatura, né? Vamos dizer assim, eles resfriaram na mesma taxa de resfriação. A gente vai ver isso, mesma taxa de temperatura. Falei uma palavra horrível. Ok? No gráfico aí, professor, esse MPa é resistência mecânica, chamada de megapascal. Tá? Eu vou dar um exemplo, né? Aqui, ó, eu tenho um cabo de aço de 1040, tá? Esse primeiro aqui é o 0,4, 1040. E aqui tem o elevador A, né? Que é o 0,4. E tem o elevador B, que o aço o cabo de aço dele é 0,8. Ok? E aí vamos pensar o seguinte, qual que pode carregar mais pessoas? Aí a gente vai fazer a mesma correlação, ó, aqui e aqui, ó. Qual tem maior resistência?
Vou apagar isso aqui. Vou fazer de novo. Aqui, ó. Maior tensão, normalmente é maior resistência mecânica, né? Então, esse aqui está 1.200, esse aqui 2.000. Então, o 0,8, ele carrega mais pessoas para uma mesma espessura. Então, vamos pôr aqui que esse aqui carrega 3 e esse aqui carrega 2. Por que que eu sei? Porque a tensão de resistência mecânica do 0,4 é menor que a 0,8. Essa tabela é válida para todos os aços, professor? Aqui está muito solto, né? Onde que eu vejo isso? O material, quando ele é fundido, lembra que ele tem um certificado de qualidade? O certificado de qualidade vai falar lá, dureza, não sei se todos têm dureza, mas normalmente tem tensão de escoamento, tensão máxima, alongamento. Lembra das propriedades? Vai estar algumas lá no certificado de qualidade. E é com aquelas propriedades que eu sei, por exemplo, né, e aquelas propriedades é que um projetista, ele vai normalmente fazer um projeto determinado material. E toda a cadeia de ensaios destrutivos, por exemplo, vai verificar se aquele material está adequado ou não de acordo com o projeto. Por isso que depende Essas dos informações ensaios, foram... Oi? É por isso que depende dos ensaios, né? Por isso que depende do ensaio, porque, olha só, né, o projeto normalmente ele é chamado de tensão admissível. Né? O que é a tensão admissível ali, né? A tensão, né, quando ele faz o cálculo lá e fala, olha, é o seguinte, né, eu preciso de um aço que aguente uma tensão admissível aí maior que 1.600 MPa. Preciso que ele aguente aí uma tensão de maior que 1.600. O 0,4 está abaixo de 1.600. Não posso usar um aço 1.040. Então, para aquele projeto com a determinada diâmetro do cabo, porque o diâmetro do cabo também influencia, o diâmetro da barra, o diâmetro do eixo, né? Aquele diâmetro, o cara não falou assim, coloca 25 aí. Não, foi calculado. O diâmetro, né, de um eixo, né, seja de uma ponte rolante, ele foi calculado. O projetista foi lá, calculou, de acordo com essa tensão do aço aqui, chamada de tensão ou de escoamento ou tensão máxima, que é até o gráfico vermelho aí, nem é o azul, né? E ele falou, olha, é o seguinte, né, de acordo aqui, se eu usar o aço tal, eu posso até colocar um diâmetro menor, porque esse aço tem maior resistência. Se ele tem maior resistência, diminui o diâmetro do eixo. Inclusive, eu vivi uma situação dessa, né? Depois eu conto para vocês. Então, e aí, se você coloca, né, se ele pediu um material que ele aguente uma tensão maior que 1.600, tem que ser aquele material, ou um que aguenta uma tensão maior. Tá bom? Então no gráfico, no gráfico ele fica assim, do lado, como é que é? Esse aqui são as tensões, né, que ele aguenta, e embaixo são os aços, né, professor? Isso, aqui embaixo é o tipo de aço, né, eu citei dois aqui, ó, peguei o 0,4, fiz uma reta aqui, e coloquei o 0,8 e fiz uma reta aqui, ó. Tá? Então, olha só. Do lado são as tensões que ele suporta, né? Isso, a tensão de escoamento, ó. Nem parece tão grande assim, mas a gente sabe que o 0,8 é maior que a 0,4 aqui, em relação à tensão de escoamento. Ele suporta mais peso por área, tá? O 0,8 suporta mais peso por área em relação ao 0,4. Poxa, a dureza do 0,8 é maior, a tensão do 0,8 é maior, quer dizer que o 0,4 é ruim sempre? E aí, hein? A dureza do 0.080 já ganhou. A tensão de escoamento dele ganhou também, está maior que o 1.040. Mas será que ele é bom sempre? E aí? Ah, não, pessoal, o 1.040 é mais barato. Opa, já é uma vantagem. Pode ser que, né, de repente, eu não preciso de uma tensão tão elevada, eu não preciso de uma dureza tão elevada, eu posso pegar um aço mais barato. Mas tem outras propriedades. Tem outras propriedades envolvidas no processo
como, por exemplo, a ductilidade. A ductilidade do 1040 é menor que o 1080. Pode ter casos que a ductilidade seja extremamente importante. E olha, e tem nesse caso a vantagem ainda do 1040 ser mais barato. Então, as propriedades, né? Lembra, eu coloquei ela 2 vezes para a gente estudar, é por causa disso, porque a gente chega no processo muito técnico de entender diagrama de fase, entender dureza, tensão de escoamento, mas no fim, volta nessa palavrinha importante aqui, ó, é que define no projeto, é que define no ensaio, é que define aí em várias fases da empresa. Exposiel queria falar alguma coisa? É sobre a especificação do material, né, do aço. Não sei se todas as empresas trabalham da mesma forma, não sei se isso é norma, mas eles chamam de HALB. É como se fosse a certidão de nascimento do aço, né? Um documento que consta ali desde do lingotamento ali, né, do aço, no início do processo, até a fase de acabamento. Então, todas as informações estão anexadas ali nesse documento. Aí tem tudo isso aí, né? Toda a composição química, dureza, tração, e assim vai. Até chegar na fase de acabamento, né? Até mesmo para rastreio, né, de algum problema. Aí pode verificar nesse HALB se ocorreu algum problema no processo produtivo. Ok, o que o Zé falou é muito importante. Na verdade, aí tem uma coisa chamada muito de responsabilidade, né? Você deve trabalhar numa área que isso aí é muito importante, a documentação, como é que fala? Tem outro nome também. Muitas vezes, quando se fala de vaso de pressão, já vai se falar prontuário, mas está tudo ali, tudo documentado, né? A cada etapa, um documento se anexa ali, e tem a assinatura de alguém. Exatamente. Eu estou com um na mão aqui, que a gente chama de... Oi? Mostra pra gente. Você pode mostrar para os meninos, vai te muito valia. Deixa eu cortar algumas partes aqui que eu não posso mostrar. E eu mando para o senhor, se eu divulgo aí. Aqui mostra o tipo de aço, né, que é o E235, aí as outras especificações. Excelente, eu acho muito válido esse tipo de documento para os meninos. Tá. Normalmente eu gosto de mostrar lá na frente, mas se você já tem um aí, a gente já mostra. Mas eu vou cortar aqui e te envio. Tá, o que eu queria falar para vocês, gente, é que tem empresas que esse processo, às vezes, ele não impacta, né? Porque é caro também, né? É caro você ter uma documentação, você ter pessoas que assinam, o cara solda ali, tem empresa que ela tem o número do soldador, o número do inspetor, né? O engenheiro não tem jeito, normalmente ele já entra na roda sempre, mas isso é caro, isso custa caro. Então, se a empresa, o processo de qualidade não exige isso tudo, essas coisas não são solicitadas, tá bom? Então, tem lugares, né, tem empresas que nem queria falar portão não, né? Por exemplo, a solda de portão não é a mesma coisa que a solda de vaso de pressão, tá? A exigência é diferente. Ok? Ok. Olha o ácido acético aí, né? Olha que interessante. Então, ele tem aí o diagrama de fase desse triângulo aí, que a gente não vai mexer, é um trifásico, tá vendo? 80% de ácido acético, 10% de água e 10% de acetato de etilo, né? E aí, à medida que a composição de cada um desses mudam, a gente tem propriedades diferentes, tá? É mais difícil trabalhar e a gente não vai trabalhar com eles, mas a gente vai trabalhar com esse aqui, ó, e a gente começa com ele primeiro, diagrama de cobre-níquel, chamado cupro-níquel, tá vendo? E a gente começa a estudar ele porque ele é mais simples de entender. E aí, depois a gente passa para o diagrama ferro-carbono. Vê aqui. Me mandou.
baixar ele aqui. Daqui a pouco eu mostro, tá, Zé? Obrigado. Daqui a pouco o professor mostra. Anexo ele aí. Ok. Tem até um processo de fabricação, né? Procedimento de fabricação. Bom, então, rapidinho aqui, a gente vê o que é fase, né? Uma fase pode ser definida como uma porção homogênea de um material com características físicas e químicas uniformes. A gente lembra muito bem de fase, vou dar um exemplo simples, líquido ou sólido. É uma fase líquida ou uma fase sólida, tá bom? Os componentes são os elementos químicos que participam na formação de uma liga, por exemplo, o ferro e o carbono, né? Então, existe ali uma composição química do ferro que se mistura ao carbono, tanto nos aços como no ferro fundidos. E o equilíbrio é a condição mínima de energia livre de um material, como a natureza gosta, que não apresenta modificações espontâneas em suas propriedades. Então, inclusive, essa questão de equilíbrio é até muito complexa, porque quando você pega um determinado aço, né, e minério de ferro, e transforma ele em aço, se a gente for considerar aí ao longo do tempo, eu tirei o equilíbrio da natureza, e ele tende a oxidar por quê? Ele quer virar minério de ferro de novo. Isso? Aquela oxidação dele é porque ele está tentando virar minério de ferro de novo, que é a situação de equilíbrio natural dele ali ao longo do tempo, tá? Mas se você pega o aço ali, ele não transforma na hora, a gente considera ele como, de certa forma, em equilíbrio, tá? A microestrutura é resultado da observação direta no microscópio, que é a morfologia. Esquece um pouquinho dessa microestrutura aqui, deixa ela de lado, depois o professor vai falar para vocês o que é, tá? E aqui o limite de solubilidade, o professor comentou para vocês, é que é a concentração máxima, é aquele ponto máximo de sal ou açúcar que eu coloquei na água, que ele misturou e dissolveu, né, no soluto, que é a água. Ou seja, enquanto ele está dissolvendo ali, eu não cheguei no limite. Aquela última colherinha, que ele ainda dissolveu, a próxima que eu colocar, já não começa a dissolver uma parte mais, é o limite de solubilidade. E, por último, a gente chega aqui no maravilhoso e lindo chamado diagrama de fase. Olha que legal, tá? Mais um gráfico, né? Metalurgia e gráfico, gente, não tem como separar, tá? Não adianta falar que não tem jeito, porque não dá para pular, não, tá? Porque se vocês caem no sistema de análise de qualidade, auditoria, deixa eu ver o que é mais, vai bater com esse negócio aí, gráfico, norma, procedimento, documentação, tá tudo dentro aí, misturado. E é uma área muito boa de trabalhar, tá? Normalmente é uma área muito estável, não sei se o Zé ou mais alguém tem essa experiência, mas normalmente quando você vê um camarada na área de qualidade, você vê ali um senhor, né, às vezes já está até aposentado, mas ele ali continua, porque o conhecimento dele é muito grande. Normalmente é uma fase ali que você, às vezes, você apanha muito no início, mas você tem uma estabilidade muito grande ao longo da empresa. Claro que essas coisas estão mudando bastante. Oi? Gráfico é o que não falta. Sério. Isso aí é o dia inteiro, o tempo todo. Obrigado, Zé. O professor não está falando bobagem. A sua colocação foi muito boa aí com relação a pessoas mais experientes, mais vividas, né? Tem pessoas na empresa que a empresa não desliga de jeito nenhum, por esse motivo. É o domínio nessa ferramenta, né? Um conhecimento que não é fácil de replicar para outras pessoas, de repassar, então a empresa retém. Muitas pessoas que dominam esse sistema, é interessante. O outro ponto que eu acho interessante também é que está cascateando. Hoje não se cobra só da parte de gestão, né, de liderança, saber interpretar um gráfico e preencher. Isso está chegando na produção. Então, os operadores estão sendo estimulados, né, a cada dia
aprender a preencher o gráfico e a saber interpretar ele também. Excelente. Então, não tem como escapar mais de gráfico dentro da metodologia, não. Boa, obrigado. Luciano, você também queria comentar alguma coisa? Falei que é o dia a dia, é tudo à base de gráfico. Questão de gestão à vista para todo mundo lá tudo gráfico. Não é nem só mais na metalurgia, né? Os gráficos estão pipocando para tudo qualquer lado. Então, vou entender aqui, gente, que a primeira coisa que está mostrando aqui chama composição de níquel, tá? Então, a gente tem uma substância bifásica. Por que é bifásica? Ela está misturada de átomos de cobre com átomos de níquel, tá? E como ela falou composição de níquel, o que eu vou explicar para vocês aqui, ó? Que quando eu tenho o número 0, eu tenho 0 o quê? 0 níquel. Se eu tenho 0 níquel, vai de 0 a 100. Eu tenho 100% de cobre. Ok? Então, aqui, ó, no ponto 0 níquel, é 100% de cobre. Tá claro isso aí? Quando eu dei aula nessas coisas da primeira vez, eu passei isso aqui igual um raio. Quando eu cheguei no ferro carbono, mas eu sofri. Aí eu falei, não, eu tenho que ter calma lá no cobre níquel, que é bifásico, né? E tem poucas fases aqui dentro. Então, ele é melhor para estudar. Então, vamos lá. Eu coloquei que esse número, 0, 20, 40, 60, 80, 100, representa o percentual de níquel. Níquel, ok? Então, quando eu pego essa linha aqui, 0 níquel, ok? Eu sei que tem 0% de níquel, ou seja, não tem nada de níquel, e vai ser totalmente o quê? Cobre. Então, vai ser 100% de cobre. Tranquilo? Ok. Ok. Deixa eu galera aí. Então, vamos outro exemplo aqui. 60%. 60%. Então, eu peguei 60% aqui. É 60% de quê? Níquel. Isso, garoto. Então, eu vou colocar aqui, ó. 40 de cobre. Isso. Se é 60% de níquel e tem que completar 100, está faltando 40. Então, nesse ponto do gráfico aqui, ó, eu tenho uma mistura em que 60% é níquel, nessa linha aqui, ó. Vou fazer ela até lá em cima, ó. Nessa mistura, 60% é níquel, 40% é cobre. Tudo bem? Então, funciona desse jeito. Se estiver lá, na linha de 50% aqui, ó, 50% de cada. 50% de níquel. Eu começo pelo níquel, porque ele está falando aqui a composição de níquel, né? Então, fica mais fácil primeiro desenhar o níquel. 50% de níquel, 50% de cobre. Bacana? Está todo mundo em silêncio. Luciano, você não falará... Agora ficou mais claro. Ficou? Vamos dar outro exemplo. Ficou mais claro. 20%. 20% de quê? De níquel. 20% de cobre. Boa! Agora sim. Agora eu percebi que a galera conseguiu compreender. Então, o primeiro conceito aí, né? Existem outros gráficos bifásicos ou até trifásicos, né? A gente vai mexer mais com gráficos bifásicos. O que está escrito aqui, ó, e o número que está aqui é representante do elemento. Então, é 20, 40, 60, 80, 100% de níquel. Para mim saber a outra substância, o outro elemento que é o cobre, eu tenho que fazer a conta. Ou seja, eu sei que é 20% de níquel, para inteirar 100, é 80% que sobrou do outro que é cobre. Tudo bem? Essa é a primeira leitura do gráfico. Que é... Professor, e esses outros é a temperatura de fusão dele? Isso. Então, é isso aí. Espera aí só mais um minutinho. Então, o X aqui, ó, né, da matemática do gráfico é a minha composição química e o Y
que eu acho que o Ivan que acabou de perguntar, é a temperatura de mudança de fase. Temperatura de mudança de fase. Então, aqui, ó, ele chamou L de líquido, e esse alfa, é muito comum utilizar essa letra grega, ou alfa, ou beta, ou gama, né? São letras gregas aí, tá? Para fases sólidas. Então, desse lado está líquido, embora ele não escreveu, eu sei que é uma fase sólida, chamada de alfa. Ok? E eu vou dar esse alfa para determina que é sólido? Tudo bem? E olha como é que já começa, né? A gente vai ver que começa a mudar propriedades de fase só por aqui. Então, por exemplo, vou pegar 40% de níquel, se é 40% de níquel, é 60% de cobre. Ó. E vou subir na temperatura dele, ó. Quando eu cheguei a 1.200, tá aqui o 1.200, ó. Essa mistura bifásica de 40% de níquel e 60% de cobre é ainda uma substância sólida na fase alfa. Quando eu chego aqui um pouquinho acima de 1.200, ele toca a primeira linha vermelha. Opa, aí começa, se ele ultrapassar essa linha vermelha, vou chutar aqui em 1.240, tá, gente? É intuitivo aqui, ó, 1.240. Então, até 1.240, ele está na fase somente sólida. Quando ele ultrapassa aqui 1.240, chega no meio aqui, ó. O que começa a acontecer? É igual você colocar um gelo no copo, e à medida que, né, a temperatura vai subindo, o que vai acontecendo? Passado o tempo, né? Você colocou o gelo com o copo aqui na temperatura ambiente. Uma parte vira líquida, mas tem uma parte ainda sólida. É o que está acontecendo dentro desse arco vermelho. Eu tenho a fase alfa sólida misturado com a líquida. Até ele chegar aqui, ó, vamos colocar aqui 1.280, nesse ponto aqui, ó, que ele passou um pouquinho desse último ponto do 1.280, aí sim, essa composição química de 40% de níquel e 60% de cobre está totalmente fundida, né? Totalmente líquido, totalmente fundido. Até por isso é chamado bifásico, hein, professor? Por causa dessas... A fase né? É uma composição de duas. Ali tem o alfa e o líquido, né? Ok? Tranquilo. Agora, se eu pegar aqui o 80-20, 80% de níquel, ok? Não vou apagar o outro lá, não. Vou tirar só o sólido aqui, porque a gente já gravou. Agora, se eu pego aqui, ó, 80% de níquel e 20% de cobre, o que aconteceu aqui com o ponto de fusão, hein? Olha que interessante. Aumentou, né? Antes estava... O ponto de fusão dele? Aumentou o ponto de fusão, ó. Aumentou o ponto de transformação de fase, né? Aquela fase entre sólido e líquido, e aumentou para 1.400 aproximadamente, um pouquinho acima de 1.400, para ele virar totalmente líquido. Olha que interessante. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aí agora. Vamos ver se vocês estão ligados, hein? Atenção! Faltam 12 minutos. É aula tensa, né? Aula pesada hoje. A aula foi pesada hoje. Vou pegar mais leve nos insights. Essa aqui é brava. Essa é braba. Professor, quanto mais composição ele tem, maior é o ponto de fusão dele? Eu te falo que não. Eu te falo que é mais complexa a análise. E eu vou te perguntar o seguinte. Qual que é o ponto de fusão do cobre líquido, do cobre puro, e qual que é o ponto de fusão do níquel puro? E agora, hein? Como é que vocês vão sair dessa? Tem que ser olhando aí, hein? Aí do é 1453. Opa, alguém falou aí. Mas 1453 é de quem?
Dos dois juntos. Do níquel. Do níquel. Aqui, por que eu sei que é do níquel? Porque tá, 100% do níquel, 0% de cobre. E do cobre? 1085. 1085. Aqui é do cobre. Só o caveaco aí. Ô, pessoal, pegadinha essa aí, hein, velho? Você matou, hein, Deus? Matou a charada. A partir de lá de cima, lá que começa, entendeu? Dez pessoas. Show, isso aí, tá certo. Quando é o 100% de níquel, né, ou seja, o níquel puro, ele transforma totalmente, e aí olha que interessante, né, o níquel, né, ele não tem, nem o níquel nem o cobre puro, eles não têm essa parte aí de transformar ali um pedacinho, não, ele transforma de uma vez. É isso? Se a gente pega o 40 aqui, ó, o que acontece à medida que a temperatura vai aumentando? Tem uma fase, tem um cubinho ali de um cubo sólido no meio do líquido. Mas quando chega aqui no 100, ó, aqui está sólido. Aumentou a temperatura, virou líquido de uma vez. Não tem conversa. Não tem meio termo com níquel e com cobre 100% puro. Mesma coisa com cobre. Ele está sólido a 1084. 1086 só tem líquido. Vocês entenderam isso que o professor falou? Não tem aquele copo com gelo e água, igual tem 40%, 60%, 80%. Não tem. O cobre está sólido, a 1084. 1086 só tem líquido. De repente virou tudo água. Água não, né? Cobre líquido. E não tem meio termo, não, né, Ferson? Não tem aquela mistura que acontece aqui, ó, chamada de alfa, né? Olha o ponto aqui, ó. Daqui até aqui, ó, vai aumentando a concentração. Aqui mais baixo tem mais sólido, e aqui, à medida que vai subindo a temperatura, esse sólido, ele vai sumindo, depois vira líquido. Agora, cobre 100% e níquel 100%, não. Está sólido, de repente, derrete tudo. Cobre está 100%, sólido, de repente, derrete tudo. Tranquilo, gente? Essa análise desse gráfico aqui é muito importante, tá? Eu não te falo que o ferro-carbono, ele é um pouco mais complexo, por isso que é bom a gente começar com isso aqui, e a gente entender essas questões que o professor passou para vocês, porque quando a gente chegar no ferro-carbono, a gente desliza aí com menos sofrimento, vamos dizer assim. Estou assustando vocês aí, né, mas é bom assustar, né? O cara fica assim, tenso. Aí quando chegar lá na frente, não, mas era só isso, você deu aquele susto, né? Melhor que a pessoa, nossa, é tranquilo, e lá na frente, você diz, nossa, meu Deus do céu. Acho que o exercício vai ser melhor, quando fizer. Com certeza, e é para ele que a gente vai partir agora, já. Você falou tudo. Mãos à obra. Semana que vem a gente corrige. Respondam nesse exercício aí, né? O professor pegou pesado na letra B aí. Só responda a A e a C, tá? A B a gente vê semana que vem. Saber aí, vocês não saberão responder ela. Não sei que alguém queira estudar aí, entrar na internet e dar uma lida geral no Copaert, no Vicente Chiaverini aí. Ou então o Van Vlack, né? Na ciência dos materiais, ele consegue responder ela. Isso não, acho que não tem necessidade, não. Pode responder semana que vem. A letra A eu corrijo hoje ainda, hein? Só um minutinho. Vou pegar uma água.
A fase líquida aí é aquela que eu falei, professor. Pessoa só correndo, né? 1453. É porque está 100%, né? Não, mas ali a liga ali é na composição de Não, acho que é 1400. Tá certo. E 70%. qual é a composição da liga lá de níquel lá? E isso lá embaixo, a porcentagem. 80, né, não? Não, a primeira, a temperatura forma, a primeira fase líquida deve ser o gráfico ali do X ali, né? No eixo X ali é a porcentagem, né? E no Y ali é a temperatura. Se você jogar ali do 70 ali, depois de 60 ali, o próximo risco depois de 60 ali, você joga ele reto ali, ele vai dar mais ou menos ali em 1380 por aí. 70%. E é isso mesmo. É meio vago, assim. Professor, que exercício é esse, né? Peraí que eu vou corrigir a letra A. Antes de eu corrigir a letra A, o menino mandou aqui, e eu colei rapidinho só para vocês verem, né? Olha que legal aqui, né? Então tem algumas características, né? A descrição do material. E aqui, ó, né, até que não tenha, eu não vi aqui a tensão dele, tá? Mas depois ele deve ter alguma coisa mostrando em relação a isso. Mas olha a corrida aqui. Aqui, que interessante. Então, o tipo de aço que tem 0,13% de carbono, mas tem um índice até interessante de manganesa. Tá? Tem a característica de molibdênio, o cromo, o alumínio e silício. Ok? Então, isso é muito importante, né? Isso determina ali, já é uma das primeiras determinantes, algumas características que a norma, ela fixa em relação à característica do aço. Zé, você queria comentar alguma coisa que eu te cortei. Não, essas outras informações aí já não consta nesse documento. Esse daí é a gente chama de instrução de trabalho, né? Uhum. O operador vai seguir as instruções que estão nesse cartão de fluxo. Essas outras informações de conexadas no sistema. Ela só é fornecida quando solicitado, né? Mas o que vai para a área, que a área necessita de informação que está nesse cartão. Ok. É uma documentação... Que tipo de aço é esse aí, Oziel? É 235. Eu vou trazer para vocês, tá, gente? Calma, quem perguntou? Ivan, professor? Oi, Ivan, depois eu vou trazer para vocês, inclusive, uma parte que a gente vai ver também é da ASTM, por exemplo, a gente vai ver que a forma, né, a ASTM versus a ABNT, ela tem a BNT é porque a BNT, a classificação do aço dela, eu falo essa parte da ISI, porque acaba que a BNT, ela mistura algumas coisas também. A BNT, nessa parte que eu falei da percentual de carbono, a ISI, a SAE, ela faz essa parte, tá? E aí a gente vai estudar como é que a STM e outras classes, né? Porque não tem só a STM, tem a norma japonesa também, a DIN já trabalha bastante também, um pouquinho com a norma, a ISO, e o Brasil acaba absorvendo isso tudo, tá? E aí acaba sendo muita informação, mas nós vamos tirar uma parte para a gente fazer um estudo aí, como que cada norma trabalha, pelo menos de certa forma, com classificação geral, né? Também não dá para pegar
todas e fazer o estudo de característica do aço, tá bom? Mas isso é importante a gente ter essa visão geral. Na medida que vocês forem estudando e aprofundando aí na área de vocês, não tem jeito, vai ter que estudar e entender como que cada um trabalha. Professor, seria bom a gente ver esses aços assim no laboratório, né? Sabe que esse semestre vai ter aula de laboratório para a gente ver esse tipo de aço, igual o Zé colocou aí? Pois é, a característica da gente fazer, inclusive nessa nossa aula aqui, depende, mas agora está começando a flexibilizar, tá, Davidson? Eu não queria prometer, não, ainda mais gravando, né? Mas que a gente vai tentar ir, nem que seja em outro laboratório, para a gente ver algumas macrografias, micrografias de aço, que a gente vai estudar, porque uma coisa, só para você ter ideia, você pega o 1080, ele resfriado lentamente, a gente faz um ataque dele e olha no microscópio, ele tem uma característica. Se a gente resfriar ele rapidamente no processo de têmpera, a gente vai ver no microscópio que a característica dele é outra. E a gente vai fazer esse estudo aqui, se Deus quiser, a gente vai para um laboratório ver algumas análises aí, macrográficas, tá bom? Professor, nesses laboratórios a gente consegue ver a elasticidade do aço, a dureza dele e tudo mais? Normalmente o laboratório ele consta todos esses equipamentos. Não vou falar que todos têm, mas o laboratório de qualidade, aí depende do que a empresa, qual que é o leque dela que ela trabalha, mas muitas têm tudo, tem ensaio de dureza, ensaio de tração, análise metalográfica, só que hoje o que tem acontecido com grande parte das empresas? Às vezes é muito caro deixar um laboratório desse, sendo que não está sendo feito exames toda hora, então elas têm terceirizado isso, tá? Então, quando precisa um determinado ensaio de tração, manda para o laboratório. Ah, não, agora precisa de fazer um ensaio de composição química, manda para outro. Entendeu? Porque antigamente as empresas, elas tinham todo esse corpo montado. Hoje, o ensaio de tração faz de 2 em 2 meses. Poxa, para que vai ficar todo aquele sistema funcionando parado? Ó o cachorro aí. Avisando o horário. A hora. Seria bacana, professor, a gente fazer uma visita técnica numa empresa que tem esses ensaios, Agora, eu particularmente mesmo nunca vi isso, sabe? Eu sempre trabalhei em empresa pequena, né? Então, eu particularmente nunca vi um maquinário desse, nem sei como é que funciona um negócio desse, entendeu? Sem dúvida nenhuma. O que eu não posso te prometer é exatamente por causa da pandemia. Porque está tudo muito restrito ainda, né? Falando, não, vamos, tal. Gente, não consegui porque não pode, tá? Com restrição. Então, não é simples assim. Mas até o terceiro módulo, não é possível que a gente não vai poder visitar algumas partes, tá? Não só no sentido do laboratório. Hoje é o dia a nós, professor. Ele consegue lá para nós. Ó. Ele tem acesso... Tá no meu radar programar essa visita para a gente lá, mas a restrição da empresa está muito complicada, porque é pandemia. Mas se amenizar a situação aí, eu já estou verificando isso aí para a gente, tá? Visitar o laboratório para a gente conhecer esses ensaios. Não é uma promessa simples, tá? Não, essa é complicada. Complicado. No passado... aqui, eu posso frustrar vocês. É complicado, porque eu já esse não é o meu primeiro curso, né, técnico. Mas eu já consegui uma visita lá na empresa, era mais fácil, né? Mas agora com essa situação, tá complicado a todos os lados. Mas amenizando a situação, a gente tenta sim, tá bom?